Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje eu tenho uma palavra no meu coração para nós refletirmos juntas. E essa palavra fala exatamente sobre pensamento, né? E às vezes as pessoas se perguntam, né, o que é o pensamento? Na verdade, o pensamento ele é um conjunto de coisas, entre sinapses e tantas funções cognitivas. Uma das coisas que é prioridade no pensamento são a linguagem. Então, a linguagem, se existe uma linguagem, é porque existe uma conversação no nosso cérebro, né? No nosso cérebro de informações. E essa linguagem, ela está muito ligada ao meio, ela está muito ligada naquilo que, no meu meio, na minha realidade, né? Da forma que acontece, no ambiente que eu estou inserida. Mas isso, quando a gente fala de linguagem, então significa também que eu posso, se eu aprimorar a minha linguagem, eu vou aprimorar também o meu pensamento em coisas de qualidade, pensamentos de qualidade. Né? Eu acho interessante que em Hebreus capítulo 3 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote em quem confessamos. Então, o que na verdade o apóstolo está querendo dizer aqui? Fixem os seus pensamentos em Jesus Cristo. Por quê? Porque na verdade quando nós olhamos para os nossos pensamentos, quando nós fixamos os nossos pensamentos em coisas boas, na verdade isso vai gerar atitudes boas, né? Assim, se nós pensarmos em coisas negativas, nós temos uma grande tendência de realmente realizarmos coisas negativas, né? E eu acho interessante em Deuteronômio capítulo 15, versículo 9, que o Senhor diz assim: tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você tem pensado, porque isso vai levar você a uma prática, né? E essa prática pode ser pecaminosa, pode ser, na verdade, coisas que só vão trazer coisas difíceis para você, né? Uma das coisas que a gente aprende em técnica em fazer intervenção, às vezes, num paciente, é exatamente nas crenças, né? Através de conseguir, juntamente com o paciente, fazer com que ele compreenda a forma dos seus pensamentos, o que tem gerado, né? E isso é perfeitamente normal, que acontece com todos nós, às vezes, confusões, né? Na verdade, de sentimentos que levam a um pensamento negativo. Por exemplo, uma pessoa pode ter me convidado para um jantar, né? E aí, tempos depois, essa pessoa liga desmarcando, né? Não só comigo, mas com mais 3 pessoas que ela convidou. E ali cada um vai ter o seu pensamento. Eu vou achar perfeitamente normal, porque eu sei que a vida daquela pessoa é corrida, né? E vou entender. A outra pessoa vai falar: será que ela cancelou o jantar porque ela não queria a minha presença? Né? A outra vai falar: poxa, se ela desmarcou é porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. E o outro vai nem aí. Não, tudo bem, na próxima vez você marca, nós estaremos juntos. Percebe-se que cada um pensa de uma forma, e às vezes as crenças, aquilo que nós temos feito, o nosso meio em que nós estamos sendo inseridos, às vezes traz coisas ruins, pesos sobre nós, e aí nós começamos a ter pensamentos horríveis. Isso dentro da teologia é exatamente isso que o Senhor Deus, ele fala por diversas vezes: eu estou vendo os seus pensamentos, né? O salmista, no Salmo 139, ele diz assim, que Senhor, tu sondas os meus pensamentos. E no término desse salmo, ainda ele convida o Senhor: Senhor, por favor, sonda os meus pensamentos para que eu esteja no caminho reto, no caminho de santidade. Então, irmãos, o que eu quero dizer isso para você é que o nosso pensamento é muito importante. Então, se esse pensamento ele é uma linguagem, então nós podemos aprimorar a nossa linguagem, né? Então, nós podemos trazer qualidade para essa linguagem, para adquirir coisas de qualidades, né? Quantitativas mesmo, para o nosso próprio viver, né? E aí eu acho tremendo também que em Isaías, eu vi assim, eu falei, assim, apaixonada pelo Senhor, né? Porque aí em Isaías o Senhor diz assim o seguinte, ele diz assim, ó:
primeiro, ele no Isaías 56, no versículo 8, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Não, desculpem, tá aqui. Tá no 55, desculpe, irmãos. Tá no 55, no versículo 7, diz assim: que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Percebe-se que aqui, o Senhor está dizendo aqui, e que o homem mau mude os seus pensamentos. Ou seja, porque Deus, ele conhece os nossos sentimentos. E aí ele diz assim no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o Senhor está dizendo que ele tem coisas altaneiras para minha vida e para sua vida. Então, os pensamentos do Senhor são pensamentos bons. Então, a vontade do Senhor é que realmente eu e você, nós possamos ter uma qualidade de pensamentos, de coisas boas, né? Que vão nos levar realmente para junto de Cristo, né? Palavras que vão trazer coisas boas, benéficas para minha vida e para sua vida, pensamentos benéficos, né? Às vezes a gente vê que as pessoas 80%, né, acho que 70% do medo de uma pessoa, de uma ansiedade de uma pessoa, é medo de não acontecer alguma coisa, e acho que 70% dessa estatística realmente não acontece, né? Então às vezes você tem medo incessível, porque são pensamentos, tudo começou nos seus pensamentos, na linguagem, no meio que você está vivendo, né? Ouve coisas negativas, pensa em coisas negativas e sente coisas negativas. É isso que o Senhor está chamando a minha atenção e a sua atenção. E é exatamente isso que o salmista diz: Senhor, me ensina, olha os meus pensamentos e me ensina, Senhor. Por quê? Porque o Senhor está fazendo um convite, uma advertência para o seu povo. Primeiro, em Deuteronômio capítulo 15, ele fala o quê? Que você não tenha nenhum pensamento vil, nenhum pensamento maligno, nenhum pensamento destrutivo, nenhum pensamento que vai trazer malignidade, né? Tem crentes que vivem a malignidade porque fala desgraça todo dia, porque fala não vai acontecer. Você mesmo faz isso, você proíbe, né, o seu próprio físico, o seu próprio cérebro trabalhar por você. Ou seja, porque a gente coloca um monte de coisa que não tem agradado ao Senhor. Mas também o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho de você. São pensamentos altaneiros. Eles assim, não chega nem aos pés daquilo que vocês têm pensado e daquilo que vocês têm sonhado. O que eu quero dizer é que pensamento é muito, muito importante. Quando nós vamos avaliar um paciente, uma das coisas que nós avaliamos é exatamente essa estrutura de pensamento, que é uma ideia. Se essa ideia, na verdade, ela tem uma lógica, se ela tem uma coerência e se ela tem um curso. Esse curso, na verdade, é a forma que ela vai se expressar, que a gente fala sobre, né, esse curso, que se é uma linguagem linear, se é sinuosa, se é ramificado, se é arborizada. Na verdade, todos esses têm um perfil, alguns patológicos, mas outros uma linha de raciocínio. O que eu quero dizer? Que todo pensamento ele tem que ter começo, meio e fim. E aí o Senhor está dizendo assim, que nós precisamos nos aproximar, nós precisamos ver a qualidade de pensamentos que nós temos. Então, qual que é a advertência que o Senhor está fazendo para a minha vida e para a sua vida? Cuide dos seus pensamentos. Então, tem tudo a ver com o ambiente, tem tudo a ver naquilo que você tem se socializado. Então, ande com pessoas que têm esperança, pessoas espirituais, pessoas que têm, sabe, que têm palavras boas, né? Evita pessoas que falam, não, você não vai conseguir, tá tudo difícil, tá ruim, pessoas que só falam coisas negativas, só sabe falar de enfermidade, só sabe falar de coisas destrutivas. E o Senhor tá dizendo assim, cuide, tem que ter quantidade, mas também tem que ter qualidade o seu pensamento, né? Você tem que ser quantitativa naquilo que você tem sentido, mas também tem que ter qualidade nisso daí. No nosso caso, queridos, não existe o evangelho, o evangelho, ele tem que entrar na minha vida e na sua vida e causar uma metamorfose, ou é religião. E religião, as igrejas estão abarrotadas de religiosos, mas a verdade, aqueles que é exatamente isso aqui que o apóstolo está dizendo, né? Portanto, irmãos, nós que somos participantes do chamado celestial, o Senhor está nos chamando para uma metamorfose, ou seja, uma transformação de pensamento, uma transformação de mente,
é por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Levai a sua mente cativa, levai o seu pensamento cativo a Jesus Cristo, as coisas no Espírito. Quando eu ando com pessoas cheias de esperança, quando eu ando com pessoas que lutam, quando eu ando com pessoas que, na verdade, buscam ao Senhor, isso, sabe, vai me levar a isso. Ouvir músicas espirituais, e saber diferenciar o que é uma poesia, o que é uma prosa, sabe, o que é um bate-papo. Tudo isso vai me levar para uma vida, eu vou aprimorar a minha linguagem, eu vou aprimorar os meus pensamentos vão ser benéficos e vão ser, na verdade, algo maravilhoso para mim, né? Vai me levar as coisas no Espírito, vai me levar, na verdade, a ter uma postura, uma condição de quebrar todas as crenças que nós recebemos, né? Você não vai conseguir, você é uma anta, você é burro, você é medroso, você é tímido demais, você é muito relaxado, você é muito disperso, né? Assim, às vezes, na infância começa essas rotulações que viram crenças que precisam ser eliminados para que nós sejamos curados. E hoje o Senhor está fazendo uma advertência para a minha vida e para a sua vida. Ele é que sabe o pensamento que tem comigo e com você. E o Senhor tem pensamentos bons quanto à minha história e quanto à sua história. Então fique firme, tenha uma qualidade boa de pensamento, se entregue mesmo, vai para a cruz do Calvário e diz: ai Senhor, em nome de Jesus, exatamente como o salmista termina esse salmo dizendo. Eu acho tremendo quando ele fala isso, né? E ele diz assim, no começo ele diz assim, sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe conheces os meus pensamentos. E aí no término ele diz assim, no capítulo 23, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há algo em mim, se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, em outras palavras, Senhor, veja se há pensamentos maus, né, dentro de mim, e tira isso, elimina e me conduz ao caminho eterno. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão gerar algo nas suas emoções e isso vai virar atitude negativa ou positiva. Shalom.